Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje comigo, professor Gersonias Marinho. Galera, a gente continua a nossa rotina de aulas, certo? E hoje, galera, eu vou pedir a atenção de vocês redobrada. Temos um conteúdo que ele é bastante complexo. Aliás, eu acho que ele nem é tão difícil assim, mas ele demanda muito conhecimento de vocês para que vocês possam aprender esse conteúdo de hoje, certo? Então vamos conhecer que conteúdo é esse, né, complicado que eu estou falando aqui. Período composto. Nós vamos estudar a subordinação no período composto, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tem esse texto que eu coloquei e nós vamos observar aqui que acontece alguns períodos compostos aí. Principalmente, né, nessas três primeiras linhas. O título do texto é Quadrilha, ele é de Carlos Drummond de Andrade e diz o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, certo? O que nós podemos analisar aqui nesse texto já de cara, galerinha, é o seguinte, eu quero que vocês vejam comigo. É que nessas três primeiras linhas aqui, especialmente, nós observamos que as frases elas são praticamente iguais, né? João amava Teresa, certo? E aí nós temos aqui que amava Raimundo. Então muda somente aqui, mais ou menos, né? Quem são as pessoas que estão participando dessas frases? Olha, João, ele ama Teresa. Teresa amava Raimundo, mas para não ter que repetir Teresa de novo, ele usou esse quezinho aqui, ok? E esse que faz já um link, né, para essa outra oração. E veja que fica aqui um período composto enorme. Olha, o começo do período é aqui em João, certo? Então aqui nós temos o começo do período e o final somente aqui. Então nós temos um período composto enorme. Mas que período composto é esse, né? Que tipo de subordinação é esta? Vamos estudar agora, no próximo slide, certo? Vamos começar com o período simples. Então, olhem aqui para mim, rapidão. No período simples, a gente precisa identificar verbo. E também no período composto, a gente precisa identificar verbo. Verbos são aquelas palavras, né, que elas denotam uma ação, elas podem denotar também um estado, elas podem denotar também um fenômeno da natureza, certo? Então, fiquem ligados em relação a isso, ok? Então, vamos lá. Período simples. O caçador percebeu a chegada da noite. Olha aí, o caçador percebeu a chegada da noite. Tem verbo? Tem. Nós temos um verbinho aqui. Percebeu, certo? Nós temos essa ação aí, o caçador percebeu a chegada da noite. Se nós temos o verbo, né, é lógico que nós temos um sujeito. Quem é o sujeito? Quem é o assunto dessa frase? O caçador. S de sujeito. O caçador percebeu. E o que ele percebeu é o objeto. Ele percebeu a chegada da noite, certo? Nós temos aqui um objeto direto, ok? Esse objeto direto aí, veja que ele não tem nenhuma preposição ligando o verbo para o objeto direto. Olha só, eu disse para vocês, galera, é muito conhecimento que está exigindo de vocês agora, ó. Sujeito, verbo e objeto direto. Mas veja que não é tão complexo assim, certo? Quase todas as orações elas têm uma estrutura muito parecida. E como é que é o período composto, professor? O período composto é o seguinte, vamos aqui para o período composto. O caçador percebeu que a noite chegou. Lembra daquele quezinho que eu coloquei lá no primeiro texto? Pois é, ele vai se repetir no período composto. Só que às vezes ele vai ter funções diferentes e aí que a gente vai classificar ele depois. Mas vamos ficar preocupados mais com ele agora, né? Veja só, a estrutura ela permanece muito parecida, ó. Sujeito, certo? Nós temos aqui o caçador, nós temos verbo, ok? E nós temos aqui o outro verbo, chegou, ok? Então, beleza. Só que na estrutura aqui é diferente. Nessa estrutura aparece esse que e nós podemos sublinhar tudo isso aqui porque agora nós temos uma outra oração. Nós temos duas orações, nós temos dois verbos. Então nós temos o verbo percebeu e o verbo chegou. Esse aqui é o verbo 1 e esse daqui é o verbo 2. Esses dois verbos aí, numa mesma frase, a gente agora pode considerar e chamar de período composto. Nós temos aqui um período composto. E esse que é essencial para nós identificarmos um período composto. Ok? Professor, tá bom, estou entendendo que quando tiver o que, eu fico alerta já para um período composto e quando tiver mais de um verbo. Isso.
É isso que eu quero que vocês entendam. Tem mais de um verbo? Opa, período composto. Tem o quê? Pronto, meio caminho andado para esse período composto ser um período composto por subordinação, que é o que nós vamos estudar. Período composto por subordinação substantiva, certo? Então, a subordinação substantiva que nós temos. Quem disse que o amor pode acabar? Vejam só, a mesma regrinha, gente. Olha aí, ó. O verbo aqui, ó, disse. Nós temos um verbo, ok? Acabar, aqui, aliás, pode acabar, né? Nós temos aqui uma locução verbal. Vou até colocar assim, LV de locução verbal, ok? Que corresponde a um verbo também, né? Beleza. E olha novamente aqui o quê? Certo? Quem disse que o amor pode acabar. Então, a estrutura está aqui. Novamente, vocês observam sempre essa estrutura, ela vai se repetir, certo? Verbo, o que e a locução verbal, o outro verbo, né? Como no caso aqui da primeira, certo? E esse daqui é substantivo. Como é que eu sei que ele é substantivo, professor? Como é que eu posso identificar? Galera, eu vou dar aqui, na aula de hoje, certo? Vou ter que dar aqui só o bizu para vocês. A gente não vai discutir muita coisa teórica, não. Então, o bizu para vocês é trocar esse que e toda a oração, né, pelo isto, certo? Pelo pronome isto, perdão. Olha aí, acontece isso aqui. Isto, certo? Então, quando você vê que a troca, ela encaixa, pronto, você pode considerar um período composto por subordinação e oração substantiva. Então, olha aí, quem disse isto, certo? Quem disse isto? O que seria esse isto, né? Que o amor pode acabar. Quando você pode fazer essa troca, aqui nós estamos no bizu, quando você pode fazer essa troca, pronto. Nós temos um período composto por subordinação, e aí, no caso, né, são uma subordinação de orações substantivas, certo? E tem outro, professor? Tem um período composto por subordinação adjetivas, que também vocês vão ter uma estrutura muito parecida. Vocês vão ter mais de um verbo, né? Olha aqui, o verbo 1 veio, né? Certo? Veio. E o verbo 2, né? Parou. Então, vocês têm aqui mais de um verbo, beleza? Tem o verbo 1 veio e o outro parou, né? O homem que veio a cavalo parou, certo? Então, tem dois verbos. Se tem dois verbos, duas orações, né? E se tem duas orações, é um período composto, certo? Tem o quezinho, então esse quezinho já é meio caminho andado para eu chamar de subordinação. Agora, como é que eu vou saber que é adjetivo e não substantivo, professor? Galera, esse que aqui já vai ter uma função diferente, certo? Esse que, primeiro, ele retoma um outro nome, ok? Uma outra palavra no texto. Aqui ele retoma o próprio homem, certo? Para eu não ter que repetir o homem veio a cavalo, parou, né? Fica estranho isso daí, nem tem como. Então, o homem, o qual, né? O homem que veio a cavalo. E aí tem esse bizu, você pode trocar esse que pelo o qual, né? Certo? Deixa eu escrever aqui. Pronto, olha aí. Não está tão bonitinho não, que o professor está se acostumando aqui com a tela nova. Certo? Vamos lá. Então, o homem que veio a cavalo parou. Veja que esse que aqui, ele retoma a palavra homem, certo? Eram duas orações dispersas. O homem veio a cavalo, o homem parou. Para eu não ter que repetir homem duas vezes, então eu usei o quezinho para isso, ok? Então, está aí. Gente, professor, vamos resumir aqui o que a gente já viu. Foi um bocado de coisa, só nesses slides aqui poucos, né? Um bocado de coisa a gente já viu aqui. Então, vamos resumir tudo que a gente já viu aqui. Nós vimos que, para ser um período composto, nós precisamos de dois verbos, ou mais, né? No caso aqui, a gente tem que pelo menos ter mais de um verbo. Pronto, mais de um verbo. Pode ser locução verbal, enfim. Então, mais de um verbo, período composto, certo? E se aparece o que, nós temos boa chance de ser um período composto por subordinação substantiva ou adjetiva, ok? E aí a gente vai ter que definir como é esse que. Se esse que eu posso trocar pelo isto, substantiva. Se esse que eu posso trocar pelo qual, adjetiva. Ok? Professor, se não aparecer o quê? Aparecer o qual. Já tiver o qual. Pronto. Já está feito o caminho para você. Eles já disseram para você, já anunciaram para você. Aqui é um período composto por subordinação de orações adjetivas, certo? Então, ele já tem ajudado vocês. A questão já vai estar ajudando vocês. Se aparecer o qual, se aparecer cujo, e os pronomes relativos, ok? A gente vai entrar depois na seara dessas aulas, né?
e vamos definir mais, vamos apresentar mais coisas para vocês também. Aqui é uma introdução ainda, né, a este conteúdo. Então não fiquem tão preocupados, eu quero que vocês entendam mais ou menos a estrutura, como é que isso acontece, certo? Então, galera, agora nós vamos aqui para a classificação das orações subordinadas substantivas. Elas se classificam em 6, certo? Nós estamos vendo aqui, e é de acordo com a função delas na oração. Lembrando que na oração nós temos sujeito, nós temos objeto direto ou indireto, nós temos predicativo do sujeito, nós temos complemento nominal e aposto. Muita coisa, professor. Muita coisa, gente, mas não se assustem. A estrutura da oração ajuda vocês a reconhecer qual é o tipo de oração, certo? Então não fiquem tão assustados assim, meu Deus, professor, e agora? Eu vou aqui dar uns bisus para vocês, para ajudar vocês. Então vamos focar aqui no slide. Prestem bem atenção. Como é que eu vou saber que uma oração é subordinada subjetiva, professor? Como é que eu posso classificar ela como subjetiva? Eu posso marcar lá na questão que é uma oração subordinada subjetiva. Vamos ler primeiro ela. É fundamental que você compareça na reunião. Verbo de ligação, certo? É. E nós temos aqui o outro verbo, compareça, ok? Verbo de ligação também, compareça. Então, é fundamental que você compareça na reunião. E, novamente, olha só, o quezinho. Então, prestem bem atenção. Esse que dá para trocar pelo isto. É fundamental isto, certo? Ou então, isto é fundamental. Então, vejam só que algo é fundamental. Esse algo que é fundamental justamente está ocupando a função do sujeito. Essa oração aqui, então, é uma oração subjetiva, né? Subordinada substantiva, subjetiva, certo? Como é que eu posso identificar, professor? É justamente por essa estrutura. O verbo que vai estar na oração principal vai ser um verbo de ligação. O verbo ser, estar, né? Por exemplo, são verbos de ligação. E nós vamos ter um qualificador, né? Fundamental, que algo é fundamental, ou seja, algo, né, eu estou qualificando como fundamental, que é o meu predicativo. Ou seja, vai ficar faltando o sujeito, que é justamente a oração. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva, certo? Não se assustem com esses nomes, gente, é muita coisa, eu sei, mas é isso que nós estamos observando aqui, que pela estrutura eu posso chegar, né, ao resultado. Então, eu tenho um verbo de ligação, esse verbo é. Então, o verbo ser ou estar, né? Eles são verbos de ligação. Eu tenho a conjunção integrante, certo? Que é esse quezinho aqui, esse que eu posso trocar pelo isto. E eu tenho aqui outro verbo, né? Que não é um verbo de ligação, não, né? Esse compareça. Nós temos outro verbo. Ok, um verbo significativo aqui. Então, oração subordinada subjetiva. Vamos para a objetiva direta. A objetiva direta, vocês já vão observar, eu até já trabalhei ela aqui, né? Vamos observar que tem o sujeito, certo? Tem o verbo, percebeu. Tem o outro verbo, chegou. 2 verbos, tem o período composto, ok? E aí tem um complemento, vejam que a oração, ela complementa o verbo. O caçador percebeu isto, né? Esse que, o que refere-se ao isto, né? Que é a conjunção integrante, ok? Então, o caçador percebeu isto. Ou seja, o caçador percebeu alguma coisa. Então, nós temos aí um objeto direto, né? Então, por isso que eu chamo ela de oração subordinada objetiva direta. Então, olha, vejam só que a estrutura vai ter o sujeito, o verbo, e o objeto vai ser justamente a oração. Aqui eu tenho o verbo de ligação, aqui eu tenho o predicativo, e o meu objeto, aliás, aqui o sujeito vai ser a oração, né? Diferente daqui, eu já tenho o sujeito. Objetiva indireta, qual é a diferença? Vamos ler a frase. Marta não gosta de que a chamem de senhora. Então, nós temos aqui, ó, sujeito Marta, nós estamos falando dela, né? Então, ela é o nosso sujeito. Não gosta, esse gosta aqui é o verbo, ok? De que a chamem de senhora. Então, nós temos aqui a oração, né? Veja que nós temos o que, mas antes do que, nós temos uma preposição, que é esse dia aqui, certo? Então, esse dia é uma preposição. Quando tem a preposição à frente do que, certo? E está complementando o verbo, olha, Marta não gosta de alguma coisa, né? Não gosta disto. Então, como ela não gosta de alguma coisa, nós temos um objeto indireto, a preposição também ajuda nessa ligação, né? Então, Marta não gosta de que a chamem de senhora, né? Ela está aí, já nessa fase aí que está repudiando isso, ok? Mas vejam a estrutura muito parecida com a da objetiva direta, ó, sujeito, verbo, a diferença é que à frente do que vai aparecer a preposição.
Fiquem ligados. Oração subordinada predicativa. Como é que eu vou saber que ela é predicativa agora? Vejam só. Verbo e atenção, verbo de ligação. Se acostumem com esse é aí, que é um verbo de ligação. Nosso maior desejo é. Então, nós temos aqui ó, o sujeito, certo? Já aparece aqui o sujeito. Nosso maior desejo é, certo? E aí, qual é o maior desejo? Que todos sejam aprovados. É o nosso desejo aqui, né? Do programa Estude em Casa, que todos vocês sejam aprovados, certo? Então, sujeito, verbo de ligação, ou seja, então, aqui eu tenho mais ou menos, né, o predicativo, né, desse sujeito, que é justamente esse que todos sejam aprovados. Veja só o quezinho, novamente, esse que vai aparecer sempre. Se acostumem que é a conjunção integrante, né? Certo? Conjunção integrante. Então, nosso maior desejo é que todos sejam aprovados, certo? Oração subordinada completiva nominal. Galera, agora, a completiva nominal, a gente tem que comparar ela com a objetiva indireta. Por quê, professor? Veja só, Maria é sujeito. Ficou é verbo. Aí nós temos o outro verbo, né? Fosse demitida, que é a locução verbal, né? Vou colocar assim como verbo, a locução verbal. Ok? E nós temos aqui o que? Certo? Que é a conjunção integrante. Vejam a estrutura se repetindo. Ok? Sujeito, verbo, conjunção integrante, verbo de novo, ou seja, duas orações ligadas pela conjunção integrante. Ok. E nós temos a preposição também. Nós temos uma preposição, no caso o de novo, certo? Porém aqui, esse de, ele não está ligado ao verbo. Maria ficou de. Não, ele não está ligado. Diferente aqui, ó. Marta não gosta de. O verbo gostar e a preposição está se relacionando com o verbo. Aqui a preposição ela se relaciona com um nome, certo? Receosa, né? No caso aqui é um adjetivo, que a gente pode chamar de nome. Na gramática, né? Os nomes são os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Então, olha só. Receosa a gente considera como se fosse um nome, né? Não é um verbo, ok? Então, como não é um verbo, aqui eu tenho um nome, então é uma completiva nominal. Por quê? Completiva nominal porque ela completa um nome, certo? Então, Maria ficou receosa. Receosa de quê? De que fosse demitida, né? Dá medo mesmo. Olha só, você está fazendo as coisas não muito certas no trabalho e aí fica com aquele medo, né? Fica com aquele receio, né? Receio de alguma coisa, não é receio alguma coisa. Precisa da preposição. Então, completa-se o nome, certo? E nós temos aqui esse nome sendo completado, ok? E a preposição se relaciona com o nome, não com o verbo. Por isso é completiva nominal. Veja que a estrutura é bastante parecida com a da objetiva indireta. A questão é que a preposição vai se ligar ao nome. Por último, das substantivos, das orações substantivas, né? Nós temos a apositiva. Galera, essa apositiva aqui, ela vai estar completa na oração principal, olha só. Chechênia, então Chechênia aqui é sujeito, né? Tinha um sonho. Nós temos aqui o verbo, certo? Tinha. E nós temos aqui, né, dizendo o que ela tinha, um sonho. Aí veja que o aposto, né? Ele vai trazer aqui, né? Vai explicar o que é o sonho da Chechênia, né? Ele vai elucidar o que é o sonho da Chechênia, né? Que seu casamento fosse na praia, né? Então, olha só, o sonho de Chechênia é que seu casamento seja realizado na praia. Então, está aqui, ó, que seu casamento fosse na praia. Temos o que de novo, certo? E temos o outro verbo aqui, ó, certo? Fosse, ok? Então, Chechênia tinha um sonho. E aí o aposto, e geralmente nas apositivas nós temos os dois pontos também, certo? Aparecem esses dois pontos para mostrar que a outra oração ela é apositiva. Ela traz, né, essa explicação em relação a algo na oração, certo? E aqui veja que ela explica o sonho de Chechênia, né? Chechênia tinha um sonho, que o seu casamento fosse na praia, ok? Então veja que é como se estivesse definindo melhor, detalhando melhor o que é o sonho de Chechênia, né? Eu posso simplesmente dizer, Chechênia tinha um sonho, pronto, ok? Mas qual é esse sonho, né? Preciso saber, preciso de mais informações sobre esse sonho. Aí eu coloco o aposto, né? Que seu casamento fosse na praia. Beleza? Mas olha a estrutura. Vocês vão ter praticamente toda ela completa aqui, a estrutura. Acontece que vão ter, às vezes, os dois pontos para trazer essa explicação. Pronto, galera, agora é hora de mudar a página um pouquinho, certo?
Nós vamos continuar com a oração, com o período composto, agora nós vamos para as adjetivas. O que ele vai continuar aparecendo, certo? Olha o que, ele vai continuar aparecendo. Só que agora ele já não é mais conjunção integrante. Você vai trocar esse que pelo qual ou pela a qual. E também você pode colocar na versão no plural, os quais ou as quais também, certo? Vocês vão ver que ele sempre retoma algo, né? Ele sempre se refere a algo já citado na própria oração. Então, olha só, nós temos duas classificações para as adjetivas. Nós estamos falando agora das adjetivas, certo? Nós podemos chamar elas de restritiva ou de explicativa, beleza? E o que eu quero que vocês prestem bem atenção. As gaúchas, que são bonitas, participarão do concurso de beleza, ok? Então, nós temos aqui as gaúchas, e esse que já retoma gaúchas, certo? As gaúchas que são bonitas, ou seja, as gaúchas bonitas, né? As gaúchas que são bonitas participarão do concurso de beleza, né? É como se nós tivéssemos duas orações, as gaúchas bonitas, né? E as gaúchas, aliás, as gaúchas são bonitas e as gaúchas participarão do concurso de beleza, certo? Então, esse que ele já retoma, e eu posso até trocar pelas quais, as gaúchas, né? Não está aqui, ó, no feminino plural, né? As gaúchas, então eu coloco o que no feminino plural, as quais, né? As gaúchas, as quais são bonitas, participarão do concurso de beleza. Pronto, você já sabe que a oração subordinada é adjetiva, certo? Aqui é a mesma coisa, a frase é a mesma, praticamente, quase, né? Quase. As gaúchas que são bonitas participarão do concurso de beleza. Professor, e qual a diferença da restritiva para a explicativa? Eu estou vendo aí, professor, as vírgulas, eu estou vendo essa diferença, as vírgulas. Beleza, pois você viu correto. Essa é a diferença que é o bizu para vocês. Se tiver entre vírgulas, né, ou separada por vírgula, você observar que tem um que, uma vírgula, aliás, antes do que, certo? Que retoma a palavra anterior, ok? Então você pode dizer que aqui é uma explicativa. Se não tiver vírgula, é uma restritiva. Mas por que existe isso, professor? Tem algum sentido? Tem, gente. A restritiva, ela está dizendo o seguinte, vocês podem imaginar, né? Que as gaúchas, somente as que são bonitas, vão participar do concurso de beleza. Considere um grupo de 10 gaúchas, certo? E aí 5 são bonitas e 5 não são bonitas, né? Então, somente as que são bonitas vão participar, ou seja, só as 5 bonitas que vão participar do concurso de beleza. Ok? Se vocês considerar um grupo de 10 gaúchas. Quando você usa restritiva, você está dizendo, olha, as gaúchas que são bonitas vão participar do concurso de beleza. Já na explicativa, né? Veja que ele diz, as gaúchas que são bonitas participaram do concurso de beleza. Praticamente a mesma coisa, mas quando ele coloca entre vírgulas, é explicativo. É como se no grupo de 10 gaúchas, todas as 10 fossem bonitas, né? E eu estou somente trazendo essa informação acessória a elas, né? Então, as gaúchas que são... Eu não estou restringindo um grupo de gaúchas, né? Eu estou dizendo que as gaúchas, elas são bonitas e vão participar do concurso de beleza, certo? Aqui eu uso para restringir, aqui não, aqui eu uso somente para explicar, ok? Mas para vocês não ficarem sempre nessa conjectura, professor, e agora? Quando é que está restringindo ou explicando? Não ficarem pensando muita coisa, sei que na mente de vocês isso é um pouco complicado, então vocês vão fazer o seguinte, né? Vocês vão olhar somente para a presença, né, da vírgula, ok? Então, quando tiver vírgula, vocês podem, sim, confirmar. Nós temos uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Beleza? E quando não tem vírgula, restritiva, ok? Então, vamos assim, ó, vamos combinar um bizu. Restritiva, sem. Sem o quê? Eita, que esse sem saiu ridículo. Deixa eu apagar ele, que ele saiu muito feio. Meu Deus, que sem feio. Então, não é o sem de número não, viu, gente? É o sem que eu quero combinar com vocês, né? Vamos ver se dá certo agora. Olha aí, não deu certo também de novo. Vamos lá. O sem que eu quero combinar com vocês aqui, né? É o seguinte... Selecionar a caneta, vamos lá, deu certo agora. Esse sem aqui é o de ausência, né? Sem. Sem o quê, professor? Sem vírgula, ausência. Ausência de vírgula restritiva, ok? E o de com, né? A gente pode dizer que o com, certo? Olha aí, agora o com também não saiu bom. Mas vocês estão entendendo aí esse meu com, tá aparecendo aí um código, né? Alguma coisa diferente. Enfim, vamos lá. Então, esse com aí... Vocês podem considerar com a vírgula, né? A presença, uma companhia, né? Ela vem acompanhada de vírgula, ok? Certo? Então, sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. Beleza? Galera,
Vamos praticar? Vocês já viram, já dei um spoiler para vocês que vem as questões agora. E nas questões vocês vão ver que o negócio não é bicho de 7 cabeças, certo? As questões dos editais que vocês vão fazer, das provas que vocês vão fazer, elas tornam a brincadeira bem mais tranquila, ok? Então vamos observar o que cada questão pede aqui, né? Olha só, em um dos trechos abaixo, né, a gente tirou o texto já para ir direto para a questão, né? A palavra destacada diferencia-se das demais pela função morfossintática. Em 4 delas, trata-se de um pronome relativo, retomando a palavra anterior, e em apenas uma é conjunção, integrante, iniciando uma oração que completa o sentido da oração anterior. Assinale a alternativa em que a palavra que seja uma conjunção integrante. O que ele está querendo aqui, pessoal? Ele está querendo que esse que aqui, eu possa trocar ele pelo isto, certo? Eu possa trocar pelo pronome, né, isto, certo? Se eu puder trocar pelo isto, é porque é uma conjunção integrante. É isso daqui, ó. É isso que ele quer, ó. A oração que tem uma conjunção integrante, certo? Ele não quer as que são pronome relativo. E ele diz que 4, né? 4 delas, olha, 4 delas são pronome relativo. É aquela que eu posso retomar, certo? Que eu posso trocar pelo qual, pela qual e demais variações. Vamos lá. Letra A. Não me prendo a nada que me defina. Então você circula o que, certo? E aí troca pelo isto ele. Não me prendo a nada isto. Deu certo? Não deu certo, gente. Não encaixou, não. Tá na cara que não encaixou. Não precisa nem forçar a barra. Vamos continuar com o bizu. B. Serei o que você quiser. Serei o isto. Deu certo? Professor, tá meio forçada a barra aí. Não deu certo também, não. Tá aqui o que? Serei o isto. Não gostei muito, não. Pois vamos seguir. Serei sempre apego pelo que vale a pena. Serei sempre apego pelo isto. Será? E aí? Pelo isto, professor, também ficou... Não gostei. Então vamos continuar. Desapego pelo isto. Novamente. Então se essa aqui desse certo, era para essa também dar certo. Eu posso até dizer que as duas estão indo embora. Certo? Posso até eliminar, né? Se essa aqui desse certo, era para essa também dar certo. Então eu posso eliminar essas duas aqui. Ok? Essas duas eu já não gostei, elimino também. Sobrou a letra E. Só por eliminação. Mas vamos considerar, né? Vamos, aliás, analisar. Suponho isto, né? Não dá para dizer isso? Dá ou não dá? Não encaixou melhor do que as outras? Se encaixou, pronto, suponho isto, né? Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, né? Certo? Dá até para classificar ela. Quem supõe? Eu, né? Então nós temos um sujeito, eu, e o verbo supor, né? Suponho. E aí quem supõe alguma coisa, né? Seria uma oração objetiva direta, né? Certo? Dava para classificar toda a oração. Mas ele não quer isso, então a gente vai embora, né? Marca a letra E, vamos conferir o gabarito, olha aí, letra E, e vamos embora. Vamos para a segunda questão. Morreu, não tem dificuldade. Professor, rapaz, é só assim mesmo? É, só assim. Precisa muita mágica não, certo? Vamos para a segunda. É bem provável que o aluno ainda não saiba a diferença entre português formal e português coloquial. A oração sublinhada exerce a função sintática de, ou seja, ele quer que você classifique, né? Quer que você classifique esta oração. E aí, ela pode ser, vamos descobrir se ela é logo uma conjunção integrante ou se é um pronome relativo, né? É só trocar primeiro pelo isto. É bem provável isto. Deu certo? Deu. Então, nós temos aqui uma conjunção integrante, certo? Lembrem, agora vocês têm que lembrar do início da aula, eu espero que vocês tenham anotado. Mas eu estou aqui para relembrar vocês, vamos lá. Verbo de ligação, olha como a estrutura ela sempre vai ser praticamente a mesma, né? O meu V, ele não está saindo, eu não estou conseguindo acertar o V aqui, vai dar certo, uma hora a gente se ajusta. Então nós temos o verbo de ligação, né? E aqui eu tenho, né, um qualificador, eu estou dizendo que algo é bem provável, né? Que algo é bem provável, eu estou qualificando isso, né? Algo vai acontecer, né? Algo é bem provável, certo? Então, esse algo que é bem provável é justamente o sujeito, é o que está faltando. Aqui eu tenho um predicativo, né? Esse P aqui de predicativo, certo? Vou colocar. Então, é o que está faltando. Foi a primeira oração, a subjetiva que eu mostrei para vocês, né? Quando eu tenho um verbo de ligação, certo? Mas o complemento dele, complemento não, né? Quando eu tenho um predicativo do sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, né?
Então quer dizer que a partir desse que aqui, eu posso chamar de sujeito, certo? Só que como é uma oração, eu vou chamar de quê? De oração, né? Subordinada, substantiva, subjetiva. Onde é que tem a subjetiva aqui, né? Letra A diz que a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. O professor não tem subjetiva, mas tem dizendo que é sujeito do verbo da oração principal. E isso eu disse, olha, foi o que eu falei, ó, que algo é bem provável. E o que é esse algo? A oração toda aqui, né? Que é o sujeito, certo? Então, letra A seria o nosso gabarito. Vamos conferir os outros, ó. A B diz que é objeto direto. Não é objeto direto, né? A C diz que é objeto indireto. Também não é. Veja, nem tem preposição aqui no meio, né? Predicativo do sujeito. Não, né? O predicativo já está aqui, certo? Não é a oração. O predicativo já é o bem provável, ok? Aposto, falta os 2 pontos, falta todo aquele negocinho também que a gente já trabalhou, ok? Gente, não tem que se assustar não, gente. É só seguir a estrutura. Verbo de ligação, veja só, do jeito que eu coloquei lá no exemplo, está aqui também muito parecido. É lógico que na nossa fala, no nosso uso, aparecem construções bem mais complexas, né? Mas nos editais, eles não vão colocar essas coisas assim tão complexas. Eles querem que vocês identifiquem a estrutura básica. Quando vocês entrarem lá no ensino médio e começarem a estudar com mais profundidade esse assunto, é que os professores lá vão cobrar mais de vocês, certo? Então, eles querem o seguinte, eles querem que um aluno que entre nessas escolas já saiba pelo menos identificar a estrutura básica. Então, não fiquem assustados pensando, eita, que eles podem colocar assim uma oração mais difícil do mundo lá para eu analisar. Não. Eles vão colocar a estrutura básica, que é essa que a gente está trabalhando aqui. Conferindo o gabarito, letra A. Terceira questão, já lemos esse texto, né? Já lemos esse texto, certo? O que a gente pode dizer dele? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. Esse quezinho aqui, né? A gente já sabe que ele retoma, né? Quem é que amava Raimundo? É Teresa, certo? Teresa é que amava Raimundo. E veja que esse que substitui Teresa, retoma a palavra Teresa, como se fosse o sujeito, né? Veja aqui, ó. João é sujeito, não é? João é sujeito. Aqui o verbo amava e quem ele amava, né? Teresa, certo? Então, nós temos o objeto. Então, aqui vai ser a mesma coisa. O que é sujeito? Esse que, ele vai ser um sujeito, certo? Amava Raimundo, então nós temos o verbo amava e Raimundo sendo aí o objeto. E assim vai sempre acontecer, ó. O que retoma Teresa. Esse outro que aqui já vai retomar Raimundo, não vai ser mais Teresa, certo? Agora é Raimundo que amava Maria, certo? E esse outro que aqui, para seguir a sequência, né, vai retomar Maria, né? Que Maria, né, amava Joaquim, né? Que amava Joaquim. E esse outro que aqui vai retomar Joaquim, né? Joaquim que amava Lili, né? Certo? E esse outro que aqui vai retomar a própria Lili, certo? Que não estava amando ninguém, né? Não amava ninguém. Lili estava, né, de mal aí com as coisas. Enfim, eu estava na dela, né? Estava tranquila consigo mesma, né? Amor próprio era o que ela estava sentindo. Enfim, galera, veja aí que o que já não é aquele que a gente pode trocar pelo isto, né? É aquele que retoma uma palavra anterior. Se ele é o que retoma uma palavra anterior, eu posso dizer que é uma oração subordinada adjetiva, né? Adjetiva, certo? E a adjetiva só pode ser duas. Aquela sem vírgula a gente combinou. Sem, quando é sem a gente chama de quê? Restritiva. E quando é com vírgula a gente chama de quê? Explicativa. Então, gente, o que a gente pode considerar aqui, ó, das alternativas, né? Ele vai querer aqui na questão, vamos observar logo o comando. A primeira parte do poema, verso de 1 a 3, né, é marcada sintaticamente pela presença de orações. Que orações são essas? Adjetivas, né? Tá aqui, ó, adjetivas. Opa, mas tem também na letra C, ou na letra D, perdão. Adjetivas, né? Então a gente já joga fora, ó, a letra B que tem as sindéticas, a letra C que tem adverbiais e a letra E que tem as sindéticas, né? Certo? Isso aqui a gente vai ver depois, né? O professor Maicon vai ensinar isso aí bem direitinho para vocês, tenho certeza. Ok? Então, adjetivos, a gente vai ficar agora com a letra A e a D. A letra A está dizendo que é restritiva e a letra D está dizendo que é explicativa, né? Aí ele diz, cujos termos introdutórios atuam como, né, pronomes relativos, enfim, né? Certo? Então, vamos ver se realmente deu certo, né? Vamos ver se encaixou aqui, ok? Então, cujos termos introdutórios atuam como
Aí pronome relativo, tá certinho, ok? E aqui está dizendo que é pronome relativo, está certinho também. Então, o que cabe a gente analisar, né, se realmente é explicativa ou restritiva, certo? Os dois mantiveram aí a ordem. E aí, gente, olha, tem vírgula antes do quê? Tem vírgula, certo? Não tem vírgula, gente. Se não tem vírgula, sem vírgula, né, é restritivo. Então, a gente vai ficar com essa daqui, ó, letra A. É o nosso gabarito, certo? Letra A. Beleza? Vamos seguir? Tem essa tirinha, né? Sapos coacham para atrair fêmeas, né? E aí ele está dizendo, andei fazendo musculação para a goela, né? Ou seja, ele treinou a goela para poder, né, coachar bem forte, ok? E chamar a atenção aí, né, das fêmeas. E aí ele dá a coachada dele aqui, ó. Eu vou nem tentar imitar esse gorro dele aí não, né? Nem sei como, não consigo imitar um sapo, né? Não sou bom imitador de animais, enfim. E aí, quando a gente observa na última tirinha, né, no último quadrinho, chegam aí, né, algumas porquinhas, né, chegam aí perto dele e ele fala, né, acho que exagerei, né? Então, ele coachou tão forte, né, que terminou chamando a atenção foi de outros animais, né? Não foi das fêmeas da espécie dele mesmo, não. Então, gente, vamos analisar, né, o que ele quer. A oração destacada em acho que exagerei é uma oração subordinada substantivo. Veja que ele já deu meio caminho andado para vocês. Ele já disse que é substantivo. Ou seja, esse que aqui é uma conjunção. Olha, eu estou pegando nas manhas da caneta cada vez mais. Conjunção integrante, certo? Acho que exagerei. É uma conjunção integrante. Ok? Então, gente, só pode ser o que aqui? Pode ser todas, né? Não dá para a gente eliminar, não. Então, vamos seguir. Acho, nós temos aqui o verbo, exagerei, outro verbo. Beleza. Só que quem é que acha, né? O sujeito, eu, certo? Sujeito aí, eu, né? Nós podemos dizer que tem um sujeito sim, né? Ok? Eu acho. Sujeito, verbo. Estrutura que eu ensinei para vocês. Se nós temos sujeito e verbo e está faltando o complemento, né? Então, isso aqui só pode ser objeto. Direto ou indireto. Então, galera, se já tem sujeito, não pode ser subjetivo, ok? Se já tem o verbo aqui, o verbo é significativo, né? Não é um verbo de ligação, não pode ser predicativo, ok? Se não tem nenhum nome, veja que só tem um verbo, não tem nenhum outro nome aqui. Não pode ser completiva nominal, só pode ser objetiva direta ou indireta, certo? Agora, para ser direto ou indireto, eu preciso saber da preposição, se tem ou se não tem. Se não tem preposição, que é o caso aqui, ó, não tem nada. Se não tem preposição, objetiva, direta, certo? Se tivesse preposição, seria a indireta. Beleza? Então, se tivesse o de, professor, se tivesse, porventura, né, tivesse o de, aí nós poderíamos analisar se o verbo realmente pede preposição. No caso aqui, ele não pede, né? Então, a objetiva é indireta. Próxima tirinha aqui, né, do Recruta Zero. Presta atenção. Você não pôs molho bastante no macarrão. Tudo bem. Você pôs demais, agora precisa pôr mais macarrão. Aí ele, pronto, está satisfeito? E o pior é que a sobremesa é pêssego com creme, né? Ou seja, ele vai ter que agora dosar, né, entre pêssego e creme, enfim. Então tá aí a ideia da tirinha. Nós vamos certamente analisar alguma frase, né, dessa tirinha, ok? No último quadrinho, a oração, que a sobremesa é pêssego com creme, exerce a função sintática de... Vamos analisar só por aqui, por enquanto. A gente vai voltar no quadrinho. Conjunção integrante, certo? Nós temos conjunção integrante, ok? Porque ele está trazendo aqui, ó, nas alternativas somente substantivo, ó. Ele não traz nada de adjetivo. Então, conjunção integrante. E aqui nós temos a sobremesa é pêssego com creme, certo? Então, vamos voltar lá no quadrinho. É o último quadrinho. Vou me aproximar mais daqui, gente. Vou tampar um pouquinho a tela de vocês. Ok? Então, vamos analisar aqui, ó. O pior, começa do pior. O pior é que a sobremesa é pêssego com creme, certo? O pior aqui a gente pode chamar de sujeito. Olha aí, sujeito, certo? E nós temos o verbo de ligação. Eu vou puxar para cá, ó. Pronto. Então, o pior é, né? Então, o pior é isto, né? Esse que aí, a conjunção integrante, é isto. Sujeito mais verbo de ligação, falta o quê? O predicativo, né? Quando é um sujeito mais um verbo significativo, aí nós temos objeto. Mas veja que o verbo aqui é de ligação. Se o verbo é de ligação,
Trata-se de um predicativo, ok? Então, sujeito mais verbo de ligação, então significa dizer que isso aqui seria um predicativo. Letra B, certo? Já tem sujeito, não pode ser. Aposto, muito menos, ok? Complemento nominal, veja só que lá o pior, né? É que tem um verbo, não está completando nenhum outro nome. Então, objeto direto, o verbo não é significativo. Então, predicativa. Sexta questão, essa sexta questão não está associada ao quadrinho. Perdão. Diga ao povo que fico, né? Um período. Uma frase muito famosa de Dom Pedro I, né? Que ele disse no dia 9 de janeiro de 1922. Vamos lá. Quem gosta de história vai lembrar bem. Então, diga ao povo que fico é um período. Ele quer saber se é simples e aí depois se é composto e qual a classificação. Vamos ver logo, né? Vamos analisar. Diga, verbo, né? Nós temos um verbo, certo? Ao povo que fico. Nós temos outro verbo. Ó, eu vou acertar o V. Olha aí, rapaz, deu certo o meu V. Comemore aí. Diga ao povo que fico. Dois verbos. Se tem dois verbos, já não é simples, né? Só pode ser composto. Ok? Por coordenação. Galera, apareceu esse quezinho aqui, né? Certo? Então, a gente vai ter que analisar agora. Vamos ter que entrar um pouquinho aqui nessa análise desse que para saber qual é o tipo, né? Como nós estamos estudando subordinação, então não é para ser coordenação, viu? Não se assuste. Mas na hora lá da prova, você não... Ah, eu estou estudando só isso. Não, não vale, tem que ver. Então, diga ao povo isto. Dá para trocar pelo isto? Dá. Então, se dá para trocar pelo isto, significa dizer que esse que é uma conjunção integrante, certo? Se é uma conjunção integrante, só pode ser subordinação, que temos aqui na letra C, né? Ok? Então, letra C. A letra A diz que é um composto de 3 orações, né? Mas eu só estou enxergando dois verbos, o verbo diga, né? E o verbo fico, ok? Então, não tem mais de 2 verbos, então não posso dizer que tem 3 orações, só tem 2, então seria 2 orações. Então, letra C, subordinação, período composto por subordinação, ok? Coordenação também é uma aula que virá depois. Conferindo os gabaritos, né? Predicativo, tá certo? Composto por subordinação, ok. Sétima questão, estamos caminhando para a reta final. Voltei com muitas experiências boas que vou levar para o resto da vida, certo? O que ele vai levar para o resto da vida? As experiências boas, não é não? Certo? E quem é que está substituindo as experiências boas? O que? Esse que aqui retoma, né, essas experiências boas, né, essas muitas experiências boas. Ok? Se ele tem essa função de retomar, significa dizer que ele é um pronome relativo. Veja que eu já não escrevi aqui, né, o CI de conjunção integrante. Eu escrevi foi um PR, né, de pronome relativo. Então, voltei com muitas experiências boas que vou levar para o resto da vida. Professor, e aquele testezinho lá de trocar? Vamos fazer, calma, rapaz, eu sei que você está... Voltei com muitas experiências boas, as quais vou levar para o resto da vida. Quando troca, pronto. Fiquem tranquilos. Pronto, morreu. Trocou, deu certo. Então, é uma oração subordinada adjetiva, não é substantiva. Ó. Então, ó, lembra daquele meme daquela aula do professor de matemática? Acho que é de matemática, né? Que ele está lá, corta essa, tchá, tchá, tchá. Então, vamos lá, ó. Tchá, tchá, né? Tchá, tchá, certo? Tchá também. Certo aí? Não é só em matemática que tem corte não, viu? Português também tem. Sobrou aí adjetiva restritiva e explicativa. Opa, outra dica, outro bizu, né? Sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. Tem alguma vírgula aqui separando, né? Tem alguma vírgula aqui antes do que? Não tem, gente. Então é restritiva, ok? Certo? Adjetiva restritiva. Beleza? Conferindo o gabarito, então vamos para a 8ª questão. Na oração, prefiro ter um sapo que fala. A palavra destacada, do ponto de vista morfológico, é um exemplo de pronome. Aí ele quer saber, né, o exemplo de pronome. A palavra destacada, né, não sei aqui o destaque, é o quê? Tem que ser o quê? A gente está estudando ele, né? A gente está praticamente olhando só para ele, então é o quê? Vou destacar aqui para vocês. Certo? Então, ele quer saber se esse que é um pronome indefinido, relativo, possessivo, demonstrativo ou interrogativo, né? Certo? Só para vocês, só para um lembrete aqui, né? Para ser o que ele poderia ser no máximo aqui seria pronome relativo,
seria pronome interrogativo, né? Certo? Demonstrativo, depende, né? Possessivo, o cujo seria mais, né? O cujo seria, às vezes, dá mais uma relação de posse, né? Ok? Indefinido também não, né? Indefinido não, né? Certo? Então, aqui a gente, para a provinha de vocês, eu tenho certeza que eles não iam colocar esse que com outra função, né? Ok? Se tivesse um ozinho antes, né? Aí ele poderia ser um pronome demonstrativo. Se tivesse um ozinho antes, mas deixa quieto. Isso aqui não é para a seara de vocês ainda não. O que é importante saber é se ele é pronome relativo, né? De fato, que é o que a questão quer, com certeza. Gente, oração assim é para ser um pronome relativo. Não tem erro, mas vamos só fazer o nosso teste. Prefiro, verbo. Ter um sapo que fala, né? Quem é que fala? O sapo. Então, esse que aqui, ele retoma o sapo, né? Para não ter que repetir, certo? Que fala, ok? Então, nós temos aí, né, já a retomada, que é o pronome relativo. Mas vamos fazer aquele nosso velho bizu, né? Sapo, masculino, singular. Então, vamos trocar pelo qual. Prefiro ter um sapo, o qual fala, né? Você pode até achar assim, professor, é melhor o quê? É melhor o quê? Por isso que na frase ele usou o quê, né? Do que o qual. Ok? Mas você faz a troca para garantir que é um pronome relativo mesmo, de fato. Olha aí. Garantiu. Sem medo de errar. Pode ir embora. 9ª e 10ª questão, certo? Nós estamos chegando ao final. No período, tem certas coisas que eu não sei dizer. A oração destacada é classificada como? Olha aí, gente, foi da última prova do Instituto Federal, certo? Do jeito que a gente já trabalhou aqui, galera, é para dar certo. Vamos lá. Tem certas coisas que eu não sei dizer, né? Então, vamos lá. Tem certas coisas, ok? Nós temos aqui, ó, o verbo. Nós temos o quezinho, ok? Que eu não sei dizer, ok? Então, vamos à análise aqui. Ele quer saber, né, a oração destacada. A oração destacada é para ser essa daqui, né, que é a subordinada. Ok? Tem certas coisas, isto, né? Então, vamos ver se é uma subordinada substantiva ou adjetiva ou adverbial. Ok? Gente, então a gente vai trocar o que? Vamos fazer, né? Tem certas coisas que... Vamos ver se dá pelo isto. Tem certas coisas, isto. Não deu. Então, vamos no tchá, certo? Tem certas coisas as quais, opa, deu certo. Tem certas coisas as quais eu não sei dizer. Pode ser adjetivo. Então, aqui, ó, cai também e fica só as outras duas. Ok? E lembrando, né, que ele faz a retomada. Tem certas coisas. O que ele não sabe dizer? Essas certas coisas, né? Eu não sei dizer certas coisas. É retomada. Pronome relativo. E mais uma vez, vamos observar agora. Explicativo ou restritivo? A ausência da vírgula, sem a vírgula, restritiva. Com a vírgula, explicativa. Tem a vírgula? Não tem, né? Se eu colocar aqui é porque eu estou fazendo aí por mim mesmo, por minha conta, né? Mas a prova não colocou, então não vou teimar com a prova. Se ela não colocou, problema dela, né? Eu vou marcar o que eu tenho que marcar. Letra E, certo? Vamos conferir o gabarito aí da 9ª. Pronto. 10ª agora. Assinale a alternativa em que aparece uma oração subordinada adjetiva explicativa, né? Ele já deu o caminho todinho para você, ó. Oração subordinada adjetiva explicativa. Ou seja, ele quer que você ache o pronome relativo igual nesse daqui, ok? Certo? A diferença é que vai ter que ter uma vírgula, já que é explicativa, vai ter que aparecer a vírgula, certo? Antes do quê? Só pelo olhar, a gente pode fazer essa questão. Só pelo olhar. Eu vou só pelo olhar mostrar para vocês. Porém, né, eu vou também tratar ela todinha. Olha só, onde é que tem uma vírgula antes do quê? Aí em nossas vidas, momentos, tem vírgula? Não. Olha aqui o que, não tem vírgula antes dele. Não vou nem ler. Que tem vírgula antes? Não tem. Que tem vírgula antes? Não tem. Que tem vírgula antes? Tem. Então, só pelo olhar, já é para ser a letra E. Só pelo olhar, ok? Mas a gente vai ficar só nisso não, vamos analisar. A letra A, há em nossas vidas momentos que parecem eternos, né? Esse quezinho ele faz, referência faz, né, a momentos, né? Há em nossas vidas momentos os quais parecem eternos. Ou seja, ele é um pronome relativo, igual aqui, só que é uma oração adjetiva restritiva, né? Porque não tem vírgula.
ela se formou no mês em que ele aniversariou, né? Então, esse em que aqui também puxa mês, pronome relativo, mas não tem vírgula, tem até uma preposiçãozinha aí, né? Ela aniversariou no mês, né? Certo? Então, aí é simplesmente, né, para fazer a sintaxe, o complemento sintático correto, né? Ela aniversariou neste mês, né? No mês, né? Então, esse em é como se fosse esse no, ok? Então, não tem vírgula também, tem que se preocupar, ok? Então, não vamos classificá-la apenas como restritiva, né? E ele quer uma explicativa. Ganhou um cavalo que se chamava Sunset, né? Olha aí, ganhou um cavalo que se chamava Sunset, né? Então, esse que aqui, né, a gente pode dizer que é pronome relativo, que ele retoma cavalo, né? Quem é que se chamava Sunset, né? O cavalo. Então, esse que retoma cavalo, ok? Posso até trocar pelo qual, ganhou um cavalo, o qual se chamava Sunset, beleza, sem nenhum problema. Mas não tem a vírgula. Se não tem a vírgula, tchau para ela também, né? Moro na casa em que meus avós moravam, né? Ou seja, meus avós moravam na casa, né? Então, por isso que aparece o enzinho também, mas não tem a vírgula, ok? Precisava-se da vírgula. Se não tem a vírgula, é restritiva também. E o que ele retoma a palavra casa, né? Beleza? Então, dá até para trocar esse aqui, né? Esse em que pelo onde, né? Moro na casa onde meus avós moravam, né? Quando apareceu o onde, gente, fiquem atentos também. Se tivesse um onde, seria pronome relativo, certo? O onde é pronome relativo também aqui nesse caso, porque ele retoma a casa, ok? E se tivesse a vírgula antes do onde, aí poderíamos marcar, mas não apareceu a vírgula. A perseverança, que é a marca dos fortes, leva a sucessos na vida, né? Esse que aqui faz referência à perseverança, retoma, olha aí. Tem a vírgula antes, né? Nós podemos trocar pela qual a perseverança, a qual é a marca dos fortes, leva a sucessos na vida. Pronto. Todo o script, ela está seguindo, né? Todo o nosso scriptzinho que a gente deixou básico. O que, trocando pelo qual ou a qual e demais variações, certo? E a vírgula na frente. E retomando uma palavra também. Seguiu todo o script, ela, letra E. Gabarito, letra E. Ok? Então, galerinha, nós vamos encerrar aqui a nossa jornada, né? Então, eu espero que vocês sempre, quando receberem o material, façam antes das aulas. É bom que você treine antes, para que quando você vem aqui para a aula, acompanhando a nossa aula aqui e os comentários sobre as questões, vocês possam tirar dúvidas, certo? Você treinando antes, vocês podem muito bem, alguns momentos, acertarem. E quando vocês não acertarem, vocês vão olhar na nossa aula, vão observar a aula, para que vocês peguem um encaminhamento melhor, né, para acertarem as questões. Então, treinem sempre, peguem sempre o material. Quando entregarem nas escolas de vocês, vocês treinem esse material antes, leiam, tentem fazer as questões. Professor, eu nem sei do que se tratou a questão, não consegui de jeito nenhum. Beleza, é por isso que nós estamos aqui, todos os sábados, certo? Aula de língua portuguesa e de matemática. Nosso maior desejo, como disse lá a oração, é que todos vocês sejam aprovados, ok? E é de verdade, gente. De fato, é o nosso maior desejo, certo? Nós não estamos aqui querendo preencher um tempo de vocês, não. Nós estamos aqui realmente querendo ajudar vocês da melhor forma. E não se assustem, o assunto parece difícil? Parece. Mas ele não é assombrado assim, né? Aliás, assombroso assim. Vocês podem muito bem com essas dicas, né, esses bizus, reconhecer essas estruturas. Logicamente, nós vamos revisá-lo ainda, né? Se você teve ainda dificuldades, a gente vai revisar este assunto, a gente vai ter mais encontros sobre este assunto. Certo? Deixa eu só passar para o último slide aqui, onde tem meu obrigado, né, a todos vocês, certo? E até a nossa próxima aula. Valeu, forte abraço!